Olá, crianças, tudo bem com vocês? Neste vídeo trago orientações para a realização das atividades de matemática da semana 3 do PET volume 1. Primeiramente, eu quero estar lendo para vocês o tema, né? O que nós vamos estudar nessa semana de matemática? Os números como código de identificação. Como eu disse para vocês, os números eles têm várias funções, como contagem, ordem e também como identificação, certo? E nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o código de identificação. Números que não expressam quantidades, quando a gente está contando a quantidade de determinadas coisas. Ordens, quando a gente fala, chegou em primeiro lugar, chegou em segundo lugar. Ou medições, né? Por exemplo, o tamanho do tênis, o tamanho da sua roupa, o seu tamanho, o seu peso, ou a quantidade de alimento que vem em determinada embalagem. São chamados de código de identificação. É um código que identifica algo, certo? Esse tipo de número pode ter poucos ou muitos algarismos, não importa. E eles são criados de forma aleatória, quer dizer, eles não têm sequência, 1, 2, 3, não. Pode vir o número 1, o número 9, o número 3. E a gente vê muito isso, pessoal, em senhas de atendimento, em números de telefone, em números de residências, né? A sua casa, ela tem um número. Por exemplo, o número da sua casa pode estar lá, 145. Ele não está na sequência, não seria 1, 2, 3, 4, 5? Por quê? Porque ele foi criado para identificar que a sua casa é de número 145, 145. O número de telefone, né, da sua mãe, do seu pai, não tem um número? É um código de identificação. Também usado em senhas de contas bancárias, quando a mamãe, né, o papai vai lá pegar uma senha, tem números. Senhas de e-mails, placas de veículos, né, que são o carro da mamãe, do papai ou do titio, né? Todos os carros têm esse número, que é um código. Código de barra nos produtos, a gente vê código de barras em produtos, certo? Então, todos eles são um código. Então, o número, necessariamente, não é só para representar uma quantidade, uma ordem, uma medição, mas também códigos de identificação. Vamos entender melhor um pouquinho sobre isso? Aqui nós temos as atividades dessa semana. E é para a gente marcar se essas imagens estão indicando contagem ou código de identificação. Por exemplo, aqui nós temos uma casa, aqui nós temos um número. Nós estamos contando a quantidade de casa? Não. Esse número está dizendo que essa casa aqui é identificada por esse número lá na rua. Ah, eu moro na rua tal com o número 13. Então, você vai marcar se é uma contagem ou um código de identificação. Nós temos aqui uma amarelinha, né? E cada quadradinho tem um número. Aqui é o quadradinho de número 1, aqui é o quadradinho de número 2, aqui é o quadradinho de número 3. O que vocês acham? Que aqui está contando a quantidade de quadradinhos ou está identificando a quantidade, o quadradinho, certo? Então, vocês vão marcar um X. Nós temos aqui uma camiseta de futebol, certo? E tem um número nela. Você acha que está contando a quantidade de jogadores da camiseta, no caso? Ou está identificando que essa camiseta é de número 10? Você vai marcar um X. Aqui nós temos o número 9, o nome do número 9 em palavras, e nós temos alguns peixinhos. Você acha que aqui esse número 9 está representando uma contagem ou uma identificação? Você vai vir e vai marcar um xizinho. Lembrando que identificação é um número que identifica algo, a casa, um número de um telefone, certo? E contagem é quando a gente está ali contando a quantidade de determinadas coisas e ele se torna, né, o número é a representação da quantidade daquele desenho, né, ou daquela imagem. E no número 2, vocês irão também distinguir os códigos, os números aqui, se é de contagem, se é de ordenação, se é de codificação. Por exemplo, aqui nós temos uma casa que tem um número dela. Nós estamos contando a casa? Aqui nós temos uma moeda com o seu valor, né?
e que geralmente a gente utiliza essa moeda para poder, é um sistema monetário para fazer compras, né? Esse é o valor dessa moeda. Aqui nós temos uma caixa de leite que está com 1 litro de leite, né? Especificando a quantidade de leite que tem nessa caixa. Aqui tem 1 litro de leite aqui dentro. Aqui nós temos um pódio, né? Eles estavam praticando algum esporte ou alguma outra, uma Olimpíada. E aí tem os pódios de ordenação de lugares. Ele chegou em primeiro lugar, esse outro chegou em segundo lugar e essa menininha chegou em terceiro lugar. Aqui está nos indicando a ordem que eles chegaram, né? Esse chegou na ordem primeiro lugar. Chegou em segundo, aí eles sobem no pódio de acordo com a ordem que eles chegaram na sua colocação. Então, aqui é uma ordem. Não é contagem e nem identificação, é uma ordem, certo? E aqui nós temos um telefone que tem uns números aleatórios, ó. 6, 5, 7, 6, 7, 8. Então, os números não estão assim certinhos como na sequência. 1, 2, 3, 4. Eles estão aleatórios e é um código. Quando a pessoa vai lá, pega o telefone e digita esse código, né, esse número de codificação, ele vai ligar para alguém. Não é verdade? Então, por aqui dá para vocês estarem fazendo a atividade de vocês. Um grande beijo e bons estudos! Até o próximo vídeo e tchau, tchau!